Shalom, graça e paz, amados queridos do Senhor, por cá, apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional, restitui para mais uma leitura diária da palavra Nosso Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 13. Diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas águas, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Versículo 10. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. E as palavras que ele dissera ao rei contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai: Por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltastes e comeu pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comas pão nem bebas água, seu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Jesus, tenha misericórdia. Versículo 23. E havendo eles comido e bebido, abardoou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E passando por ali alguns homens, viram o cadáver no caminho e o leão ao lado dele. Foram, pois, e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera.
E disse a seus filhos: abaldar-me o jumento, e eles lhes aguardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo em cima do jumento, levou consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. Versículo 30. E colocou o cadáver do seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que os homens de Deus estão sepultados. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estás nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Porém, tornou a fazer dentre todo o povo sacerdote dos lugares altos, e a qualquer que eu queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Versículo 34 e último. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruir e extingui-la da face da terra. Misericórdia, Pai, graças te damos. Obrigado por mais esta leitura da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a levar os olhos para o monte, porque sabemos que de lá sim virá o nosso socorro. Conduz nossa vida hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, graça e paz, amados. Até a próxima leitura da palavra.